Estamos aqui novamente com mais um G Beleza Podcast e hoje o tema é empreender é reinventar-se. Eu tenho duas convidadas especiais aqui. A gente vai ter um bate-papo muito descontraído, muito legal, que vai falar sobre empreendedorismo, sobre as variadas formas de empreender. Eu tenho aqui comigo a Janaína Nogueira e a Ana Nogueira, que são cunhadas. Gente, acabei de saber essa história. Obrigada por estarem aqui, por ter aceito o convite, que eu sei que esse horário é um horário de rush, né, de trabalho, mas muito obrigada. E eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história de vocês, de como começou, um pouquinho da trajetória, o que vocês fazem hoje. Quem começa? Pode ser. Boa tarde a todos que nos veem, nos ouvem. É um prazer estar aqui com você, Gê. Obrigada pelo convite. Aqui do lado da minha parceira, Ana, que além de cunhada, minha sócia, nessa nova empreitada nossa na moda. Bom, eu comecei a trabalhar muito nova. Minha mãe trabalhava com turismo, fui ajudá-la. Verdade, eu Lembra? Lembro. A agência ainda está com minha cunhada até sim. hoje. Fiquei muitos anos com a minha mãe, trabalhando com turismo e fazia faculdade de outro segmento, de análise de sistemas. E aí acabou que eu optei por trabalhar com turismo. Ficamos muitos anos. Depois de um certo tempo não deu certo, a gestão não foi tão boa e acabou que nós desfizemos a sociedade. Aí eu passei no concurso público da prefeitura e tô lá há 14 anos. Olha que legal. Sou funcionária pública. Mas o DNA empreendedor ainda continua aí, né? Continua, sim. Que agora vocês estão juntas, empreendendo Sim. no segmento, que é um segmento liderado, a grande maioria por mulheres, né? Que é moda. Isso mesmo. E você começou a empreender na moda faz pouco tempo. Olha, nós começamos como sacoleira. Vender para compor a renda, para melhorar, porque o sangue de vendedora e de empreendedora, isso que você falou, tá no DNA, né? A gente foi e a Ana ela tinha um contato muito bom em São Paulo, com uma confecção, começou a trazer as roupas e eu comecei a vender. Aí você começou a ficar séria. Vamos pôr um nome? Vamos abrir uma loja online? Vocês começaram antes no online? Depois Começamos. Eu não sabia. Começamos no online. E quanto tempo vocês ficaram no online para depois perceber o aumento de demanda que precisava de espaço físico? Foi assim, nós não conseguimos perceber. As coisas aconteceram mais rápido do que nós esperávamos, assim. E nós fomos corajosas e fomos arriscando e nos... E sabe o que eu acho mais metemos. legal? Porque a Ana vem do mercado de educação. Você teve Exatamente. escola. Sim. A hora que você falou que você tinha loja, eu falei, gente, como que... Mas é empreender, né? Tá ali, você quer estar sempre porque ativa. eu sempre gostei de moda. Eu sempre fui, assim, apaixonada por isso. Viajei durante muito tempo trabalhando com o meu marido, né? Ele tem uma empresa que trabalha com migração e imigração, então eu fazia muitas viagens com ele para fora do país. E eu sempre... Era interessante que eu sempre me preocupava com o que eu vestia, da maneira que eu devia vestir. E o pessoal, até da empresa dele que viajava comigo, eles morriam de rir, porque quando eu estava em algum stand da empresa dele, sempre passava alguém e perguntava, nossa, em inglês, né, porque era fora, nossa, amei o seu sapato, nossa, amei sua roupa, ai, amei seu look. E isso sempre chamava a atenção deles. Que você gostava, né? Gostei. E quanto tempo, Ana, você ficou na educação? Foi bastante tempo que você teve escola, né? Foi você com a sua irmã? Muitos anos. Eu, minha irmã, tinha a Angélica e a Alice, a princípio, Escaquete. Sim. Né? Que, assim, eu devo muito a elas também. Nós começamos as 4 juntas. Foi o primeiro berçário aqui em Indaiatuba. Foi o nosso. Olha que legal. E daí fomos crescendo. Elas, cada uma foi também seguir o seu caminho depois. Eu também me cansei muito disso. Comecei a trabalhar junto com a Janaína também, levando grupos para Disney. Turismo. Nós levávamos na Eu época da era agência. guia. A Janaína era guia
brava e eu era a guia boazinha. Eu era da frente, ela era do fundo. E assim, era uma época muito boa, porque os adolescentes ainda não tinham, e nem a maioria das pessoas, não existia o celular. Então Internet, né? Então eles realmente vivenciavam A experiência Disney. mesmo, né? Exatamente. Ficava na fila, cantava música, interagia, todos juntos. Foi um momento bem especial. E partiu de quem esse start de ir para o mercado da moda, que você falou que começou a vender em domicílio? Levava sacola nas clientes? Sim. Aí vocês foram para o espaço físico? Fomos para o espaço físico, numa proposta que veio para nós na antiga Mil Coisas, da Dona Madalena. Ah, Dona Madalena, ali na 13 de maio. Depois da pandemia, ela resolveu parar com a loja, e a Nora também, que era sócia, não queria continuar. Através da minha tia, fizemos um contato e ela falou, olha, vocês não querem assumir? Aí falei com Ana, né? Falei, Ana, e aí? Nós vamos, não vamos? Com coragem? Aí eu ainda nessa época eu estava morando em São Paulo. Ah, tá. Porque antes da pandemia eu morei em São Paulo, né? E você fez uma pergunta que, assim, chamou a atenção. O porquê que nós começamos e por que começamos dessa forma. Sim. Eu ia sempre num culto que era numa loja, dentro de uma loja. E essa loja, a dona de lá, por coincidência, também tinha o meu sobrenome, Nogueira. Rose Nogueira, que inclusive elas têm uma marca de roupa. E ela era assim muito legal comigo e falava para mim, olha, quando você quiser, você vem aqui, você leva roupa, eu faço o preço de atacado para você. E surgiu uma oportunidade que a Jana queria, não só por ela, mas foi uma época que a mãe dela também precisava ter algo para fazer, que ela tinha se desligado, ela estava estava meio triste, né? E ela também sempre foi uma vendedora nata, Sim. a mãe da Janaína. Sim, verdade. Empreendedorismo na veia. É, né? verdade. Uma vida, né, Jana? Uma vida. Uma vida. Daí eu peguei, conversei com a Rose e falei com ela se eu não poderia pegar as roupas e trazer para minha cunhada. E a Janaína, eu falo que ela tem um espírito de venda muito aguçado. O meu não é tão assim. É por isso que a gente assim se dá muito bem. Sim. Ela é muito organizada, tanto na parte financeira quanto nessa questão de vendas. Que bom se que vocês completa têm, muito. são complementares, né? Porque Que eu a estava Ana- falando agora para a Eva no estúdio lá do programa, que eu pedi para ela dar uma dica, né? Quem está começando, como fazer. Eu falei, gente, olha, eu gosto de vender, eu sou vendedora, eu gosto de empreender, mas tenha alguém que entenda da parte de gestão, olhe os indicadores, olhe para o financeiro, saiba comprar, porque realmente faz toda a diferença em qualquer negócio. Sim. Né? Aquela história de falar assim, não gosto de números, não gosto de matemática, não gosto de indicadores. É o que vai te levar para o crescimento ou para o fracasso. É para você avaliar toda a situação. Sim. E uma coisa eu te falo, viu, Gê? Eu tô aprendendo muito agora com essa nova empreitada nossa, né? Eu e a Ana, a gente se completa muito, porque ela é muito antenada com tudo, tá sempre buscando as coisas, e eu dou uma retaguarda, olha, isso aqui é legal ou não, então a gente se completa muito. E eu tenho aprendido muito com o Sebrae também. Isso é que eu ia importante falar, eu trouxe a Cris aqui. Isso. E ela que indicou vocês, né? Isso mesmo. E O que vocês usam no Sebrae? Porque eu sei, eu também inclusive até hoje continuo usando muito Sebrae. Na época eu tinha salões, eu fazia muito curso do Sebrae, não só eu como gestora, como dona, mas a minha equipe também. E eu sei que o Sebrae em Indaiatuba está com um trabalho muito ativo. Muito. Nosso secretário, né, onde eu trabalho. Sim. E fale para mim, essa mulher tem dupla jornada. Dupla jornada. Ela Sim. trabalha na prefeitura, na secretaria. Não só dupla, né? Nós Se mulheres. tripla. Vamos combinar, Tem Gê. tem. Tem. O marido, Filho.
cuidar da mãe, do pai, ter tempo para as amigas e, além de Verdade. tudo, se cuidar, né, Gê? Ai, delícia. Né? Porque a gente passa Eu dos adoro. 40, não vou contar a idade, mas a gente passa dos 40, a gente passa dos fica- 40, dos 40, isso, eu a amei gente os tem que 40. se cuidar, né? A tempo Verdade, para fazer Luciana. uma atividade física, não Sim. só por estética, mas por saúde, que a gente acaba Sim. buscando isso Qualidade hoje, de vida, né? né? Qualidade de vida, É. uma qualidade emocional, que é importante também, Sim. para a gente manter o equilíbrio. Então, isso tudo é importante. Sim. Eu cortei você e agora eu que me O perdi que a gente aqui. usa, você me perguntou o que a gente usa Do do Sebrae. né, Ana? É. A Ana pode falar um pouquinho também, que nós fizemos alguns cursos. O que vocês fizeram? O que vocês recomendam para quem vai assistir a gente aqui logo, logo? Olha, eu diria que o Sebrae, ele é um pai e uma mãe para qualquer pessoa que quer empreender. Mesmo para aquelas que já empreendem, porque a gente sabe que empreender é você estar sempre buscando algo de novo. Inovação, se reinventar. todos os Sempre. aspectos. Em Sim. todos os aspectos mesmo. E a gente tem feito isso. O que o Sebrae nos manda, assim, de convite, teve a época que teve, assim, muitos, era só online, Que né? Na pandemia, né? Exatamente. Então, nós também aproveitamos nesse momento para Pra se fazer. capacitar, né? Exatamente. E quase que vocês fizeram que vocês já aplicaram. Sim, nós fizemos aquele programa O Brasil Mais, que era o antigo Ali. Ah, né? sei, Nós sei. participamos quando nós abrimos a loja física. Foi muito importante no direcionamento. E depois desse programa, a gente foi em várias áreas. Por exemplo, vocês precisam de marketing, eles davam esse suporte. Até agora, depois dessa loja física, nós fizemos uma outra mudança muito importante na loja. Que hoje a gente está em outro endereço, né, Gê? A gente está na Tuiuti, Se num quiser espaço... falar, pode falar. Isso. Tuiuti, que número que é? Que altura? 1025. Tá. Lá é um espaço que a gente tem lá, chama Espaço Dona. Temos parceiras dentro do espaço. Né, Ana? São parceiras realmente, né? Não tem salão de beleza lá dentro? Tem a Orfila, que é a manicure, que ela Sim. já trabalhava Eu com conheço. isso. Ela é uma excelente profissional e ela Sim. era minha manicure. E um dia eu falei para ela que eu tinha vontade de um dia ter um lugar para fazer Porque isso. tem tudo a ver, né? Moda, estética, beleza, autocuidado, tudo que a mulherada adora, né? Sim. Exatamente. E foi nisso que nós pensamos. Só que a gente pensou também, nós não sabíamos que isso ia acontecer tão rapidamente também. Tá. Essa né? mudança. Porque o que aconteceu nesse período, meu pai veio a falecer, a casa ficou para mim. Era uma casa antiga, né? A gente ia precisar reestruturar essa casa. E aí meu marido, que é assim um empreendedor, que eu falo para você, para mim ele é o maior exemplo. Vou trazer ele aqui, então. Precisa trazer. Ele Com certeza. é o maior exemplo de empreendedorismo que eu possa dizer em todas as áreas. Ele arregaçou a manga e falou: vamos fazer isso, vamos fazer aqui a loja, ali a gente monta E hoje vocês têm o quê? salas. Tem a loja de vocês, tem um Sim, salão de exatamente. beleza. Tem a Orfila, tem Que é a a manicure. Angélica, que é a cabeleireira, tem a Baronesa Presentes, da nossa amiga Renata, e tem a Natasha, que é a arquiteta. Aí tem um estacionamento no fundo, Nossa, que legal. e ainda tem um espaço para um café que no futuro a gente vai. E vocês fazem algum tipo de fazendo. evento ali para promover? Exatamente. Essa é a nossa ideia. Essa é a Tá. nossa ideia, que agora esse espaço está ficando pronto, né? Porque foi assim, foi montar a loja, arrumar as coisas para que ficassem bem organizadas. O estacionamento também faz pouco tempo que ele ficou pronto, Tá. porque a gente sabe, se não tem um estacionamento... Hoje, né? Tem que ter conveniência para o cliente, Conveniência. né? Eu mesmo, se eu Muito, passo na muito. loja em frente e não tem lugar para parar, eu desisto. Exatamente. a gente Tem que facilitar a vida do percebeu cliente, isso, né? E isso, o que aconteceu? Nós ganhamos uma clientela muito, mas muito especial. Porque a clientela da Orfila, que não nos conhecia, veio nos conhecer, da Angélica também, e vice-versa. Foi uma Sim. troca. Então, ali ficou um espaço tão gostoso que todo mundo se conhece. É entrar uma pessoa, você já conhece, Sim. você sabe tudo dessa pessoa, o que ela gosta ou não. E isso, para nós também, foi algo muito novo, porque a gente estava acostumado
com um tipo de cliente. Quando nós entramos com a dona Madalena, Sim. ela tinha um tipo de clientela. Só o que, na público-alvo verdade, de vocês mudou, né? E isso Agora vocês viram no Sebrae Isso. também, né? E Isso mudou muito, porque antes ela tinha uma clientela que era um outro tipo mesmo, pessoas mais, vamos dizer, conservadoras, mais maduras. E a nossa clientela hoje não tem mais tanto a ver com isso. Nós temos tanto É uma outra persona, de né? Que a gente neto. fala no marketing digital, né? Outra persona Exatamente. que você tem que adequar. O que elas gostam, qual tipo de conveniência. E vocês estão adequando. Porque eu sempre falo, para quem está empreendendo, quem começa, precisa definir um público-alvo. Porque se você quer Exatamente. atender todo mundo, você não atende ninguém. Não. E você tem que saber dizer, não é porque eu deixei de vender para essa cliente que eu não estou bem no negócio, né? Não. Você tá focado, né? Não é o público que você E até tem o foi objetivo engraçado, de vender. Porque depois dessa mudança, assim, muito brusca em tudo, eu falei, eu vou buscar o Sebrae, quero fazer novamente, a gente quer fazer o Ali E novamente. qual foi o caminho que vocês fizeram no Sebrae, que é legal para as pessoas que forem assistir, Sim, ter essa ideia e que vocês deram super certo, né? super. E nós ainda usamos, né? Sim. O Brasil Mais foi o fundamental para nós. Porque Foi na pandemia que vocês foi na fizeram. pandemia. Foi. Tá, o que eles tratam? Eles tratam de uma inovação dentro da empresa e eles avaliam qual é a dor que você tem em cada área. Eles passam Tá. por todas as áreas da empresa, identificam aquilo que é mais importante ser trabalhado e um gestor do Sebrae te acompanha durante 4 meses. Olha que legal. Acompanhando essa Foi muito inovação. legal Foi mesmo. muito legal. Acho que agora que nem a persona que nós fizemos, nós temos que refazê-la, né? Sim. Não é mais a mesma do início, então, com certeza. E aí a gente teve esse apoio novamente. Isso que está sendo muito legal. Ó, vocês não podem ainda repetir o Brasil Mais, tá bom? Mas o que vocês estão precisando? Então eles abriram as portas novamente em vários setores. E tem um consultor que acompanha. Acompanha. E tem que ter CNPJ. CNPJ. Tá. MEI ou ME, né? Sim, sim. Sim, dessa forma. E depois do Brasil Mais, qual que vocês fizeram? A gente fez cursos de moda, aquele vitrinismo também, a gente foi indicada pelo Sebrae, eles têm esse Gente, trabalho. olha que legal. Eles têm muito trabalho e muitos deles a gente também indica para as pessoas que trabalham conosco, né? Nós temos 2 pessoas que trabalham conosco. Uma já Na trabalhava... área de atendimento. Exatamente. E que já tem comercial. experiência em moda. Uma já trabalhava com a dona Madalena. Tá. E é assim, uma pessoa A formidável. Débora, um beijo, Débora e Valéria, para É. vocês. E a outra é a Valéria, que de cliente, ela veio a se tornar uma vendedora nossa, Olha que mas legal. ela já trabalhou nesse ramo de modas, ela já teve lojas aqui em Indaiatuba. Então ela, e assim, são 2 pessoas muito diferentes, mas que atingem o mesmo objetivo que a gente quer, entendeu? Uma gosta muito dessa parte de fazer vitrine, é muito criativa nisso, naquilo, e a outra já já sabe como lidar, conhece muito bem a cliente também. É importante. É aquela que a cliente chegou, ela Aquele atendimento lembra... personalizado, né? Que com eu falo. segurança. E você saber É. quantas gotas de adoçante que a gente gosta no cappuccino dela. É. Chá com açúcar com adoçante. E Isso, eu vou dizer que ela vai além. Porque às vezes ela fala, a pessoa chega, ela fala, eu vendi para a senhora essa calça em 1900 e não sei das quantas, Ela a lembra. numeração Tem a memória. X. Sim. Mas sabe o que é sabe? legal? Que a cliente se sente importante. Nossa, valorizada, Nossa, faz tanto né? tempo que eu não venho aqui. O último evento que eu tive faz 2 anos. Ela lembra que eu comprei. Para qual evento foi? E chamar o cliente pelo nome, a gente ter essa afinidade de trazer o cliente com você, isso fideliza. E a gente sabe que o cliente fiel, ele vai comprar cada vez mais de você, né? E é exatamente. super importante você... E um Sebrae aqui,
em Indaiatuba, ele tem algo específico para o segmento de vocês da moda? Tem várias coisas. Consultoria de imagem, Sim, visagismo. Tem. Tudo. Ele tem. Eu estava até pesquisando, porque abriu um universo muito grande. Até estava comentando com a Ana. Tem algumas coisas ocultas que serão surpresa ainda, que nós já fomos contempladas, mas eu não posso contar ainda. Olha, você está usando o Não, gatilho da curiosidade da clientela. Antecipação. Pra mim Não também, posso, porque nem pra nem, sócia, não nem pode. eu Ah, não é? posso Não saber. pode, porque ela fica na loja e tá envolvendo a loja, então não posso. Mas nós fomos contemplados. E daí, por exemplo, como colocar o e-commerce, como fazer uma coleção. Eles têm, através do Senac e do Senai, assim, uma abrangência enorme. Vale a pena. Porque, assim, o empreendedorismo, G, você tem que estudar. Sim, tem que gostar de Você estudar. tem que estudar, Sim. você tem que se capacitar. Não adianta falar, eu gosto de fazer isso. Não, você tem que se preparar. Todo dia, ler alguma coisa, Tá sempre antenado, né? Busca no YouTube, porque tem muita coisa gratuita hoje, Sim. muita disponibilidade de informação. E se você buscar, vai encontrar, porque vale muito a pena os cursos e toda a mentoria que eles dão. Muito, muito bom mesmo. A Cris falou super que vocês estavam super dedicadas, estavam fazendo várias oficinas. Eu falei, gente, porque assim, você que... Eu sempre empreendi a minha vida inteira. Eu sei, me lembro. Eu também, Gê. Quando eu comecei... Então, quando você... E a gente fica muito antenada a tudo. Você vai no restaurante, você vai numa loja, você vai comprar um sapato. Você fica observando aquele ambiente, de como a pessoa te atende, de como o gerente aborda, de como qual a atenção que o gerente tem com o funcionário, como que ele trata o funcionário. Porque sempre a gente aprende e traz algo para você compor no teu negócio. Sim. Ou positivo ou negativo, né? Você Isso. fala assim, ó, isso aqui eu não quero na minha empresa. Ah, mas isso aqui Isso. eu vou levar para minha empresa que eu acho que vai dar um resultado legal, né? Então, a gente que está nesse mundo, o tempo todo você não descansa a mente, Não. você está sempre buscando melhorar. Usar a criatividade. E uma coisa, já que é muito importante, que eu e a Ana, nós não negociamos, são os valores que a gente acredita. Então, dentro da empresa, a gente não abre mão disso. É extremamente A importante. gente não abre mão do que a gente acredita. Sim. E a gente persiste nisso. E a gente passa isso pelas nossas funcionárias. O que é importante para nós, né, Ana? Isso a gente... Eu sempre falo para os meus mentorados que assim, quando você não tem os valores definidos da sua empresa, porque tudo depende da missão, da visão, dos valores, né? Que isso. geralmente está linkado aos valores pessoais do empreendedor. Sim. Então, quando você vai para uma entrevista, fazer uma seleção, fazer uma entrevista, você precisa estar realmente linkando com os valores da tua empresa. Sim. Eu sempre falava assim, que a parte técnica você ensina. Uhum. Comportamento você não ensina, você não muda. Então era mais fácil você treinar alguém tecnicamente, que não sabia uma técnica, ou não tem uma facilidade para vender, ou não tem, enfim. E mostrar para ela os valores da empresa. E tem que ter a ver, né? Tem que ter essa afinidade com o candidato que você está entrevistando, e você tem que saber os valores. Gente, se você não tem os valores da sua empresa, elege 6 valores principais para você, empreendedor. E aí você coloca como os valores da sua empresa, que olha, vai dar match, hein? Vai, que você acredita, né? Aquilo que te move. Sim, aquilo que te move. É. Aquilo que te move. Educação, transparência, Honestidade. né, honestidade, Ética, empatia, ética, né, enfim. Então, eleger esses valores e incorporar aplicá-los, na tua empresa e seguir. Sim. Né? A hora que você for dar um feedback, porque é engraçado, porque as pessoas, os meus mentorados, a grande maioria são donos de salão de beleza, tem dificuldade em dar feedback, tem dificuldade em demitir. Esse é o papel que eu faço como mentora deles. Falei, gente, se você tem os valores claros, que isso é importante para você, e quando você vai dar um feedback, não seja emocional e não leve para o pessoal. Que quando você tem isso claro, você vai ser profissional e falar o seguinte, olha, a postura que você teve no atendimento com fulano de tal, com cliente tal, não condiz com os valores da empresa. Porque aí deixa de ser pessoal. Então, a Jana tocou no assunto que é extremamente importante. Não é porque você é uma micro, é um MEI, é um ME. Não, é empresa. E precisa pensar como empresa.
Sim. Né? Precisa pensar como empresário. Então, acho que a gente precisa ter os valores cada dia mais claros. Porque aí você deixa de ser, de tratar de forma pessoal. Você vai tratar de forma profissional. A seu esposo deve dar uma aula sobre isso. Nosso né? mentor. Eu acredito. Quando a gente tem alguma ideia, é muito engraçado. Daí eu falo, deixa eu perguntar pro João. A Ana é mais que... mas eu vou também e pergunto pro João. Fala, João, e aí, o que você acha? Eu tava pensando em fazer isso. Na hora, ele é muito rápido. E ele te dá uma resposta que você fala, puxa, que legal. Tipo assim, às vezes você fala, você não tinha pensado. Mas é a vivência. É demais. Quanto tempo ele tá nesse mercado? Nossa. Muito mais de 30. Eu vejo pelos meus 40. mentorados, eu tô há 37 anos. Às vezes eu treino as gerentes de cada salão. Então elas me mandam mensagem, já tô com um problema. Eu preciso falar com você agora. Em 30 segundos eu... Já resolve. Nossa, como? Você tirou aquela nuvem negra que estava em cima da minha cabeça. Mas é o quê? É tempo, é know-how, é experiência. E que a gente passou por vários desafios, né? E continua passando. Passando, né? sempre. E é tudo aprendizado, tudo experiência que vai compor. E a facilidade que ele tem, com certeza, né? Tá aí no mercado há bastante tempo. E... Muito tempo. Me fale uma coisa, meninas. O que tem de diferencial hoje, que vocês vendem como diferencial no negócio de vocês, no segmento da moda? Bom, eu vou falar primeiro. É assim, nós buscamos muito isso na loja, sabe, Gê? A gente não quer só vender moda. A gente quer que a mulher se valorize e consiga ter autoestima e se sentir bonita. Então, a gente se preocupa não só com a moda que está usando, mas com a adaptação no corpo dela, né? Aquela peça vai ficar bacana, vai ficar bonita, vai valorizar, vai né? valorizar você vai se sentir bem com ela, ótimo. Então a nossa preocupação é justamente esse, o nosso propósito é que a mulher fique bem com a autoestima, que ela se sinta, poxa, que legal, vou usar muito essa roupa, sabe? Não é só, tá usando, vamos usar. Não é só vender, né? Não, e tem muito, hoje em dia, tem muita aquela questão da moda. Muita gente. Então, você tem que ter dentro da sua loja a moda. Sim. Só que você também tem que pensar que hoje em dia muita coisa mudou. Por quê? Porque até tempos atrás, aquele corpo esguio, magro, era tudo. A ditadura, da né? beleza. Da beleza, né? Que a gente acompanha. A gente, óbvio... A gente quer ter um corpo legal, porque existem peças que ficam bacanas, ou Sim. que a cada fase pensa de uma maneira. Sim. Só que hoje isso mudou muito. Hoje eu vejo pessoas da minha idade, que eu tenho mais de 50. Da nossa idade, Ana. Eu também. E coisas que, por exemplo, antes eu não via, eram pessoas usar um cropped, mostrando a barriga, uma saia um pouco mais curta, né? Essas pessoas não faziam isso. Hoje, elas se valorizam. Elas não têm mais isso. Ai, porque eu tenho mais de 50. É o se sentir bem, né? É o se sentir isso. bem. Ela colocou. Ela se sentiu bem? Ótimo. A pessoa que tem um corpo um pouquinho mais... cheinho, volumoso. E vocês dão um tipo de consultoria, assim. consultoria de imagem? Nós estamos trabalhando. De cores, alguma coisa parecida? Nós estamos trabalhando para isso. Nós queremos desenvolver essa demanda, né? É que tudo foi muito novo para nós. A loja começou em abril, né, Gê? Então nós ainda estamos numa... A loja física, abril desse ano? E 22? É que Sim. Antes era aquela cara da Dona Madalena. Sim, no novo espaço. Sim, é nós verdade. inauguramos agora. E agora que nós vamos inaugurar nosso espaço lá, né? Vamos fazer algo assim diferente, gostoso. E nesse nosso espaço, a gente tem uma área que a gente vai querer usar justamente para isso. Para estar movimentando mais. Então, trazer empreendedoras que vendem outras coisas Sim. nas parcerias. Pessoas que possam falar, por exemplo, você vai lá e fala justamente de algo da sua experiência. Isso tudo eu acho que para qualquer mulher compõe, né? Nossa, é muito importante. Verdade. Sobre filhos. Então, nosso projeto é esse. A gente tem muitas ideias, a gente tem muita coisa para realizar ainda. Nós temos muitos planos.
E um deles é isso, porque muita gente chega lá e fala, mas eu queria compor com o que eu já tenho no guarda-roupa, o que que você me orienta? Então a gente está Sim. desenvolvendo um estudo para atender essa demanda, né, Ana? Na Nós verdade, vamos- acho que é super importante a gente tocar um pouquinho no tema de moda sustentável. Sim, Porque a gente sabe que o mercado da moda é um mercado que gera muito lixo, né? Uhum. sim. E as pessoas estão tendo cada vez mais consciência, né? De reciclar o lixo, E de desse separar consumismo também, né? excessivo, Gê? né? É, excessivo. Verdade. Eu sei que é muito pouco tempo que vocês estão, abril, né? Mas na venda em domicílio, na pandemia vocês fizeram isso? Nós já Ou estávamos não? com a loja física no outro endereço. Nós acabamos de abrir, veio a pandemia. Que estratégia vocês usaram na época? Porque assim, Isso. foi um choque para todo mundo. Nossa, Quando eu recebi a notícia do primeiro lockdown aqui em Datuba, que o meu cliente falou o seguinte: eu não tenho como fechar o meu salão um dia. muito complicado, 15 né, Gê? dias, um mês. O desespero. E a gente não sabia quanto tempo durava, você não sabia como que as coisas iam acontecer. Tava Muito todo mundo complicado. assim. Foi um cenário muito caótico, Foi. né? Foi. Pra E nós vocês também. compraram depois de quanto tempo? 2 meses, porque Nossa E nós Senhora. tínhamos, como a gente daí tinha a loja física, nós fizemos a compra, né? Porque De a estoque. gente ia Meu Deus. equipar a loja e tudo mais. Aí, com isso tudo, foi assim para nós, né? Levar para casa não dava, porque também ninguém estava saindo querendo receber ninguém, nada E disso. vocês já estavam bem presentes nas redes sociais? Como que era? Como foi essa experiência? não estávamos. Nosso posicionamento Não estava não ainda estava definido. firmado, porque dezembro nós começamos com a loja e aí março foi o segundo lockdown, né? Foi. E nós estávamos com estoque cheio, Altíssimo. altíssimo. Bancando ali, E né? nessa época, o que aconteceu? A minha filha estava para cá, ficando aqui, e ela viu alguém fazendo uma live. Sim. A live E ela- shopping. É. Live de vendas. Foi a Isso. primeira, assim, pessoa que eu vi e que me falou da live, foi a minha filha. E quem Ela gosta chegou- de fazer? De estar na frente das câmeras lá, vendendo, falando. Primeira vez, Ah. primeira Ana, vez melhor. foi ela, foi a Sim, minha ela que filha. Como foi a experiência? Porque era tudo muito Muito novo. gratificante. Nós fizemos assim um preço maravilhoso, uma liquidação mesmo, com preços baixos. Fizemos um catálogo online e fizemos uma live shop. E movimentamos, fomos entregar, as sacolas saíram. Então foi assim prazeroso e deu um certo ânimo para nós, porque você falou, poxa, ainda bem que nós estamos movimentando, que as clientes estão nos conhecendo, nós estamos ainda fazendo nossa parte para poder O desafio prosperar. maior é que vocês pegaram uma loja que já tinha uma tradição aqui na cidade, já tinha uma clientela Sim. definida. Uhum. Só E que essa aí- clientela não era online, né? Era Então, tudo isso que eu ia falar, presencial. olha o desafio, Isso. era presencial. E vocês Muito. começaram 2 meses, depois veio a pandemia, aí tem que ir para online. Sim. Exatamente. Nós só começamos depois a ter um retorno dessa clientela foi no final do ano passado. É. Por quê? Porque já era uma clientela mais senhora, que essas não compram. Não compra online. Não, nada. Não compram. Então elas voltavam, mas com receio. Porque o filho não deixava sair de casa. Ela tinha medo de ir Meu para lá. Deus do céu. Então foi uma coisa assim que foi. Aí quando a gente deu aquele boomzinho, nós tivemos que fechar, sair do local que a gente estava, que nós tínhamos que entregar o prédio Sim. e aguardar o nosso ficar pronto, que daí demorou Vocês 4 E meses. foi assim, o nosso maior desafio foi o seguinte, nós planejamos muito bem, né? Faz o planejamento. Então nós vamos ficar nos fundos com a loja para atender as clientes enquanto reforma à frente. Tá. Esse foi o nosso projeto. Janeiro nós mudamos para os fundos, começamos a atender as clientes até que a reforma da frente ficasse pronta. Mexer com construção, a gente tem problemas. Aí, Sim. a construção teve que ser maior, né? A reforma muito maior do que a gente estava prevendo. Conclusão, não pudemos ficar nos fundos.
Ai, Tivemos Jesus. que sair, fechar a loja mesmo. até ela ficar pronta. 4 meses? 4 4 meses. meses. Mas esse período vocês fizeram como? A domicílio, WhatsApp. Fala pra mim, Ana, você que empreendeu na educação e a Jana no turismo. Qual a principal diferença desses dois mercados que você acha assim que, ai, nossa, no turismo era, na educação era mais tranquilo? Que desafio que é maior, assim? Porque a gente sabe que os mercados têm as particularidades, né? Os desafios de cada um. O que mudou tanto que chamou atenção no mercado que você está hoje? Olha, na educação é um amor assim sem fim. Só que tem um lado muito difícil, que não são as crianças, são os pais. De cuidar. Né? Porque quando você trabalha com isso, tem a ansiedade dos pais, muitas vezes a falta de conhecimento deles, né? Que a gente também tem que respeitar, porque, né? Ninguém nasceu pai. Sim, sim. Assim, e também é muito difícil você falar sobre alguém que é assim a preciosidade da vida de qualquer um que é pai, que é o filho. Que é o filho. Então, quando você tem que falar de um problema do filho, isso muitos pais não estão preparados para isso. E para mim isso para quem é educador é uma das partes mais difíceis. Eu acredito. É o pai ouvir, é o pai pensar, se está acontecendo isso com o meu filho, o que eu posso fazer para estar ajudando meu filho a passar por esse período. Eu falo porque a minha própria filha tinha esse problema, tinha déficit de atenção. Sim. E foi graças à escola me mostrar isso que hoje a identificou. minha filha, eu posso dizer, minha filha faz medicina, está no 4º ano de medicina. Quem diria isso? Porque ela era uma menina que totalmente assim, que eu até brigava. E foi identificado na escola. Na escola. E por quê? Porque eu fui até lá, eu ouvi, eu peguei aquilo para mim e eu corri atrás de procurar uma ajuda. Mas é muito difícil. Mas é um desafio mesmo. Porque o pai muitas vezes acha que o problema está na escola e não no filho, ou não, e muitas vezes, nos pais, porque Sim. também tem separação que envolve muito. Eu passei por isso também, por isso que eu posso falar sobre esse assunto. Sim. Então tem separação, tem o problema de um segundo filho, tem o trabalho dos pais, muitas vezes, que os pais chegam em casa. Mesmo esse mercado. E a moda é totalmente diferente. Por quê? Porque a moda você vê o quê? Você vê as pessoas que estão indo lá, estão indo para quê? Cuidar da Para autoestima. se cuidar, né? Ela tá procurando algo a mais. Então você percebe uma pessoa totalmente diferente. Então Sim. são mundos completamente diferentes. Quanto né? aprendizado, não? E É, você, muito. Jana, no seu mercado anterior, e você também você é funcionária pública também, né? Tem vários desafios aí. Mas, como funcionária pública, que eu tenho muito orgulho de ser, Sim. muito E mesmo. eu sei o quanto você trabalha, Sim, acompanha o seu trabalho, sua mesmo. trajetória. Isso é muito legal. obrigada. E lá onde eu trabalho, que eu tô no mesmo departamento desde que eu entrei, Sério? Desde Sim, o início? Desde o início. Que Há legal. 14 anos tô lá. Parabéns. E é uma área que a gente trabalha muito com empresa. Então, Sim. ela exige que tenha uma conduta mais para empreendedorismo, mais privado do que até público. Claro que você tem que seguir as regras públicas, isso é fundamental. Sim. Temos leis, temos procedimentos, tem uma burocracia, mas é muito prazeroso você ajudar um empresário, por exemplo, que precisa de alguma coisa rápido. Né? E dentro a gente funciona, porque nossa prefeitura é Não, sensacional. O é empresário verdade. elogia demais. A agilidade. que a Agilidade, prefeitura todos os daqui tem. departamentos, eu posso Sim. dizer, é muito ágil mesmo, muito bom. E a diferença, eu até acho assim, existem os desafios de cada área, mas o mais importante é o seu comportamento diante dela, assim,
porque se você se prepara, se eu tivesse mais maturidade preparada na época que eu empreendi no turismo, talvez a minha trajetória tivesse sido diferente. Então, por Entendi. isso que a capacitação ela é muito importante. Eu volto a falar, olha, empreendedor, estude. Você ficou no turismo quanto tempo? Há uns 18 anos. Nossa, bastante. Foi uma escola maravilhosa. Eu aprendi a lidar com momentos tensos, passageiro que não consegue embarcar, voo que cancela. Final de semana era bem desgastante. Eu Porque tenho uma sobrinha minha que ela trabalha na Azul. Ela trabalha nesse departamento que eu falei, tia, é só BO. é bem Voo que complicado. atrasa, voo que é cancelado, que você tem que realocar as pessoas nos hotéis. Ela falou, ó, Isso. tem dia que ela chega em casa às 5 horas da manhã. Até resolver tudo. Você imagina. Porque é um serviço, que você vende um serviço que ele depende de terceiros, e são muitos, né? Você depende do atendimento do balcão daquela pessoa que fez o check-in. Você depende da aeromoça que atendeu bem a pessoa. Depende da Do previsão do voo, tempo. Previsão do tempo. Quem que manda no Pega previsão só. do tempo? Só que a pessoa que está na agência, para a pessoa que foi comprar, comprou com ela. Então, é ela responsável por Sim. tudo. Por tudo. Sim. Né? Ela não consegue ver a diferença. E a Jana também, eu me lembro que ela passou por um momento muito difícil na época, que assim, tinha operadoras, grandes operadoras, que quebraram. E Eu lembro. elas quebrando, elas deixaram um rombo enorme para a agência, porque o cliente, ele não queria saber Ele se já ele tinha pago. comprou, Já. se ele comprou com a Soletur ou com qualquer outra. Ele comprou, foi Com a na agência. agência. Então é a agência que é responsável, a agência que Sim. tinha que arrumar o voo para ele, o pacote para ele. Eu sei porque eu Imagina a já estava com a turbulência. Janaína nessa época, assim, ela já estava com meu irmão e a gente viu, foi um período assim Bem terrível na vida dela. Foi assim, por isso que a gente fala, foi assim, uma experiência que foi dolorosa, mas foi de grande crescimento. Sim, a gente cresce Né? bastante. Hoje eu acho que quando a gente tem umas experiências dessa na vida, a gente cai, Sim. mas a gente quando volta forte. Fortalecido. É que Muito você não começa do fortalecido. zero totalmente. Você tem todo o know-how que Todo foi know-how. construído. 18 anos no turismo. Olha quanto aprendizado. Né? Administrando, né? Com a minha mãe, minha parceira também, muitos anos, trabalhando demais, como a gente trabalhava. E a lição que eu tomei de tudo isso, que eu tirei, né, desse episódio com as operadoras, foi o seguinte, Gê. Nós éramos responsáveis apenas por 10% do valor do pacote, que era o nosso comissionamento, 10, 12, né? Não Sim. me lembro como que era. E nós acabamos assumindo o pacote todo para poder honrar com os clientes. Você imagina. E não conseguimos, depois o financeiro, superar essas perdas que nós tivemos, né? Foi difícil, foi um momento bem difícil para a gente. Mas eu digo agora como empreendedora, você tem que ser responsável apenas pela sua parte, né? Às Sim. vezes, eu tô com medo de perder um cliente, mas avalie o que é a sua responsabilidade de verdade. Não assuma o que não é. Isso é Sim. importante, é uma grande lição que eu tomei Porque dessa... a gente sabe que eu sempre falei para minha equipe que eles falavam que tinha um cliente que chegava lá, deixava todo mundo tenso, recepção ficava tensa para atender aquele cliente. Aí um consultor falou para mim assim: você pode demitir o cliente. Que a gente acha que, né, o lógico, cliente faz sempre de tem razão, tudo. né? É. Nem sempre tem razão. Não. E a gente também pode demitir, porque ele causava um mal-estar na equipe inteira. Exatamente. Todo mundo ficava tenso, a recepção ficava nervosa, o cabeleireiro que ia atender, a manicure. Eu falei, gente, eu não preciso desse tipo de cliente. Isso. Não faz parte da minha persona, do meu público-alvo, né? Então, aí que a gente começa a perceber que, cara, eu posso sim demitir o cliente, né? Posso. É interessante a É, gente falar isso hoje, né? Isso. Diante legal. de toda essa vivência de vocês no empreendedorismo, sempre tem aquele erro que marca muito a nossa vida. Que hoje a gente mais experiente, mais madura, em outro mercado, você fala assim, nossa, aquele erro me ensinou bastante. Qual aquele erro assim que você pensa hoje, Ana, que você tem uma lição assim grandiosa que você tirou e que você não comete mais? Ou você repensa, né?
A forma que foi? Uma das coisas é você valorizar o seu produto, o produto que você vende, e com relação ao preço desse produto, ao valor dele. Porque nesse produto está envolvido muita coisa. O seu tempo, né? O tempo que você levou para sair, as suas pesquisas e tudo mais. E muitas vezes as pessoas chegavam e olhavam assim e falavam, nossa, isso aqui é muito caro. Nossa, isso aqui é muito caro. A gente, com aquele, né, receio de não vender, o que a gente ia? Vamos dar desconto. Vamos pôr isso em promoção. Vamos vender isso assim, dessa forma, para que a gente ganhe o cliente. Você não ganha o cliente. Você vai ganhar aquele cliente que ele só está atrás de promoção, só está atrás de preço. Eu sei que isso é bom. Não analisa todo o trabalho que vocês fazem, a entrega que você... E nem o conteúdo do material. Sim. Então, são coisas que a gente foi aprendendo, são coisas que hoje a gente tem um cuidado muito especial. Qual é esse cuidado que hoje a gente tem? Nós temos 2 grandes promoções que a gente sempre vai fazer, que é a do meio do ano, que vai pegar a coleção de inverno, e a do início do ano, que vai pegar de verão. Fora isso, a gente pode dar um outro desconto em algumas peças que a gente acha que deveria dar, mas não mais vamos querer cometer esse a qualquer erro. Preço, né? A qualquer custo, né? Exatamente. Porque hoje a gente sabe muito mais quanto custa para você comprar aquela peça, né? É todo um trabalho fora o preço da peça que já vem para a gente. É que nem qualquer mercado, né? Sim. Que você sabe o quanto custa um shampoo, Sim. o quanto você vai gastar num ótimo produto. E você não pode cobrar a mesma coisa que uma outra pessoa usa um outro material. Então, você tem que sempre pensar assim, o que eu quero para mim? Como cliente e como vendedora. Como cliente, eu quero buscar o melhor para mim. Eu posso buscar uma peça, mas eu vou fazer questão que seja essa peça melhor, que eu vá poder usar mais vezes, ou não, né? Mas a gente... Hoje nós estamos bem firmes nisso, né, Jana? Nossa, é importante. Foi muito importante. E você, Jana, qual é o maior erro que te ensinou nessa trajetória toda? Eu estava pensando nisso mesmo, que a gente estava comentando. Eu acho que foi aquela questão de se responsabilizar naquele momento mesmo, de ter tomado outra atitude, né? De ter dito, olha, vamos então juntos para a justiça, vamos rever isso. Mas naquela ansiedade de falar, não, eu tenho que atender meu cliente, não posso deixar. Mas eu acho que o mais delicado é que a gente, quando você tá tete a tete, olho no olho, é aquela cliente que já, 2ª geração que você atende, 3ª geração, aí tem aquela consciência. Fala, é responsável. Não é isso? Sim, foi isso. Mas eu acho que a gente tem que avaliar, antes de fazer algum... Acho que tem que avaliar... para não cometer um erro que possa custar mais caro para sua empresa daquilo que você estava planejando, né? Então isso é importante. Eu acho que isso aí foi um grande aprendizado, assim, uma lição que ficou. Não, e você traz para hoje, vocês estão empreendendo no mercado da moda, né? Olha, Sim. a gente sabe uma delícia. até onde a gente pode ir, né? Essa minha responsabilidade, isso aqui não é. Isso fica muito mais claro. Claro, eu não estou dizendo que a gente precisa, não é atender o cliente ou deixar o cliente sem uma resposta. Sim. Não é isso. Sim. Muito pelo contrário, o cliente é mais que valorizado, ele é a nossa prosperidade, é o cliente gostar da loja, se sentir bem e ser valorizado. Mas aquelas responsabilidades, né, de você assumir, a confecção trouxe uma peça com defeito. Não, a confecção tem que trocar essa peça para nós, né? Não posso eu fabricar outra, né? Um exemplo, assim, mais ou menos do que a gente está falando, né? Seria isso. Legal. Eu sempre falo para os meus clientes, tem gente que fala assim, eu preciso vender. Tá, qual é a sua principal dor? Não, eu quero vender.
Cara, você quer ver? Ah, eu preciso fazer promoção. É, Não, gente, pense em alguma isso. promoção aí que eu preciso fazer promoção. Tá bom. Você vai fazer promoção, mas ele não tem noção do custo de cada serviço, Não adianta. de quanto custa, quanto que ele paga de comissão pro profissional. O profissional vai querer dar um desconto na comissão que você paga para ele, para participar dessa promoção? É. Você vai trazer novos clientes, vai ser legal. Que bom que você vai trazer novos clientes, mas a tua equipe vai dar aquele atendimento para fidelizar e fazer com que o cara volte 2, 3, 4, 5 vezes e compre mais de você? É. Ou a cliente vai lá, tem um atendimento péssimo e fala, nossa, nunca mais eu volto nessa loja, nunca mais eu volto nesse salão. Então a gente sabe que é um ciclo que ele precisa se completar. Tua equipe atende bem, tá? Mas você capacita a tua equipe? Isso. Você investe? Uhum. Ela faz o curso? Eles estudam? Você tem um bom produto para oferecer? Não é promoção por promoção, não é vender por vender. Você tem Sim. que pensar em toda a estrutura, que senão tira no pé. Você faz uma promoção. Esses dias mesmo eu encontrei uma amiga minha e falou, Gê, olha, fui em um salão tal, numa promoção, e cheguei lá, menina, a menina me esqueceu o produto do meu cabelo. E aí deu um resultado catastrófico, isso, nunca mais eu volto lá. Meu Deus. Porque ela foi pelo preço e a profissional não preparou a equipe, não preparou para aquela campanha. Porque realmente, todo mundo quer novo cliente. Claro. Todo mundo quer um cliente novo, quer uma captação alta. Mas, gente, se você não faz a lição de casa, que é capacitar e treinar a tua equipe, Estar preparado. definir um pra padrão de receber eles. atendimento, É. estar preparado para atender. Como que você vai fidelizar e garantir que aquele cliente volte 2, 3, 4 vezes e compre cada vez mais de você? Porque é isso que é o ideal. Sim. Às vezes é importante você vender mais para o cliente que já é seu É. Sim. do que você conquistar um outro cliente novo, que custa, né? Custa. E outra coisa, por exemplo, é muito fácil hoje na área online, né, de você até fazer todo o seu produto que você vai querer trazer para a loja. Então vai ter o lançamento inverno, da coleção inverno de uma determinada marca. Eles mandam para você o catálogo. Mas isso não é algo que parte da gente. A gente gosta de fazer o quê? De realmente ir até esse showroom, de Analisar as peças, analisar as qualidade peças, do tecido. sim. pensar em cada cliente, sabe? Porque você, na hora que você está ali fazendo a coleção, você olha, essa cliente ia ficar bem nessa peça. Aquela cliente já me pediu essa peça. Então, você tem esse cuidado. Sim. A gente recebe, assim, diariamente, vários e vários catálogos. Nossa, Né? Sim, imagino. muito. Nossa. Ana que recebe essa Eu parte. imagino. Então, às vezes a gente olha e olha, nós já trabalhamos assim com várias marcas, tem marcas muito boas. Tem outras que têm assim muito nome. Mas aí a hora que você vai pegar, você fala, gente, mas não é tudo isso. Quando você vai em feiras, então, que você vai visitar, eu fico assim, às vezes chocada com o valor que eles colocam. Óbvio, eles chegaram a isso, eu respeito, mas assim, eu falo, não é para o que a gente está buscando. Então, É a legal gente vai... vocês terem essa preocupação, né? É, sim. O que eu vou levar de melhor para o meu cliente? Porque Sim. vocês conhecem muito bem o cliente de vocês. Exatamente. A qualidade, né? Isso é muito importante. Eu prefiro que uma cliente chegue e fale, olha, eu gostei, vou levar só uma peça, porque essa peça eu sei a qualidade dela e eu quero isso, porque tem um valorzinho maior, do que aquela que fala, não era bem o que eu queria. Porque a gente vê o que a pessoa está buscando, né? Sim. Então, não a gente, assim, nós temos a nossa loja, peças com preço mais acessível, mas a qualidade a gente pode pôr a mão no fogo, porque foi buscado, foi assim. Assim como nós temos a marca que é assim, top nossa, que a gente já tinha da época da Dona Madalena, Tá. que é a Stroke. Nossa, Posso falar a dela? Super. E a Um presente da Stroke, Dona Madalena pra e a nós. Stroke tem assim um valor que já está agregado a ela. Sim. Sim. Né? Ela tem a própria fábrica dela, ela faz tudo. Então,
ela coloca todo esse valor. Então, a pessoa que vai para comprar essa marca, ela já sabe o A preço diferença que de ela valor tem. de preço. Ela já né? vem com o preço na etiqueta. Não, gente. e Não somos ela nem nós que fazemos o reconhece preço. o valor É. de todo o estudo. A gente sabe que o mercado da moda, cabelo, eu venho desse mercado há bastante tempo, o quanto é investido Sim. em pesquisa para ter os melhores produtos, os melhores tecidos, e tudo isso custa. E quando a pessoa vai buscar por essa marca, ela sabe o que ela está comprando. Sabe. Ela sabe o valor. Não precisa ficar explicando porque tem valor. Não, tá na etiqueta, como você falou, né? É, tá na etiqueta. O preço que já é formatado por nós nem mexemos nisso, porque não é nosso know-how, essa parte é ainda, viu, Gê? Porque nós pretendemos ainda ter nossa coleção, viu? Olha que legal! Já temos algumas peças. É, mas- legal. já estamos fazendo uns pilotos lá, nós ainda queremos muita coisa, mas claro, com tudo com o pé no chão, tudo ao seu tempo, Sim. né? Tudo bem planejado, né? Porque a gente planeja as coisas e no meio do caminho elas mudam e a gente sabe como é. Um dia depois do outro e se planeja um dia e E tem que estar Não monitorando acontece. o tempo todo, É. né? O monitoramento sistemático, né? É, Empreender é exatamente. isso. Você tem uma meta? Tá. todo dia. Todo dia você tem que olhar. Tem que olhar. Exatamente. É. Tem que saber fazer a lição de casa, né? É, Gente do céu, olha. Quanta coisa. Muita coisa. É, porque, assim, é um tema que a gente gosta, que eu gosto bastante, de empreender, de moda, né? Da trajetória que a gente constrói. E é engraçado que quando alguém vai montar um negócio, ou tá com uma ideia, e aí manda mensagem para mim. Ah, eu queria conversar com você, que eu tenho um projeto. Eu queria saber o que você acha. Eu falei, gente, olha a responsabilidade. Mas é por todo esse tempo que a gente construiu, né? De dedicação. uma história, né, Gê? De fazer o trabalho com muito amor, com muita dedicação. É a confiança que a gente passa, né? Para as pessoas e falar assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Tem uma amiga minha que ela aposentou, ela trabalhou muito tempo na Natura. Ela recebeu uma proposta, ela falou assim para mim, olha, eu preciso muito conversar com você, esta semana. Aí eu falei para ela, essa semana? E se não for pessoalmente, pode ser por telefone? O que você acha? Ela falou assim, não acho. Não vai. Olha a confiança que ela tem em mim. E realmente isso é gratificante pra caramba, porque você aprende com a sua trajetória, com a sua jornada, com seus erros, né? Sim. Com o tipo de trabalho que você presta para a comunidade, né? No teu... E às vezes a gente não acha não tem essa noção. que... Não. É, verdade. É tanto que quando o Cláudio e o Alexandre, os diretores da rádio, me convidaram para fazer o programa ao vivo, eu falei assim, nossa, mas, gente, eu estarei comunicadora, né? Porque eu não sou, eu estarei comunicadora. Ele, nossa, eu falei assim, não, eu preciso fazer um estágio aqui. Deixa eu ficar aqui a semana inteira, que eu quero acompanhar vários programas. Ele falou assim, a semana inteira? Não, um dia só, você fica aqui. Um dia não, meio período, você vai ficar aqui, já você vai pegar rápido. Eu falei, porque a gente quer fazer o melhor, a gente quer fazer a melhor entrega, a gente quer ter essa dedicação, como tudo que a gente faz na vida, né? É. Então as pessoas acabam acreditando muito mais na gente do que a gente Sim, mesmo, é. né? É isso mesmo. Exatamente. Às vezes a gente fica surpresa. Às vezes você é um exemplo para alguém e você nem sabe. Verdade. No momento X, essa pessoa aparece e fala: eu gostaria de ouvir a sua opinião. Sim. Por quê? Porque ela viu a sua trajetória em algum momento que Sim. aquilo significou muito para ela. Mas a gente, na hora que está passando por tudo aquilo, parece que é uma coisa tão corriqueira e que a gente não Verdade. tem valor nenhum. Mas Eu tenho várias experiências muito positivas e legais com as oficinas profissionalizantes que eu fiz junto com a prefeitura durante 13 anos. Formei Eu me muito. lembro já tudo da Tesoura Mirim Tesoura Mirim. e Bases e Brilhos. Lembro. Então, era de uma responsabilidade tão grande, porque a gente transformava a vida das pessoas. Você mudava o futuro, você dava esperança para aquela mãe que nunca teve a formatura na vida, que não conseguiu estudar porque precisava colocar comida na boca dos filhos, né? Então, hoje, às vezes, a pessoa me para assim... você não vai lembrar de mim? Mas eu fiz parte da turma. Hoje eu tenho meu salão. Hoje eu tenho a minha moto. Hoje eu atendo, tenho a minha clientela. Gente, isso é tão gratificante, porque nossa, a gente faz com tanto amor. E faz sem esperar o retorno, né, Jéssica? Quando você vê, você já tá fazendo. Verdade. E você diz assim, peraí,
essa pessoa fui eu que ensinei, né? Verdade. Porque naquele momento você se dedicou e não pensou, eu estou Sim. fazendo por isso ou por aquela razão. Fazendo porque eu sei Porque fazer isso. é né? engraçado. Tem um determinado momento que o voluntariado, a filantropia, faz parte da vida do empreendedor, da grande maioria, né? De querer ajudar, de querer retribuir para o universo, que eu estava falando com a Eva hoje. O que os anjos que Deus coloca na nossa vida. Então a gente quer retribuir de alguma forma, né? E era um sonho meu empreender no social. Mas era meu como empresária, não era da minha equipe. Então, no início do projeto, nos 2 primeiros meses, eu quero ser voluntário, eu quero ensinar. Mas, gente, foram 13 anos. E aí, o meu financeiro falou o seguinte, e a consultoria, é um projeto seu. A vontade de ser voluntária é sua. A filantropia é sua. Então, você vai precisar pagar a hora-aula desses professores. Desses profissionais que vão estar lá. Então, durante 12 anos e meio, a equipe, meus profissionais que queriam estar lá, ganhavam hora-aula para estar dando aula, porque era justo. Claro. Né? Era justo. Sim. Então, é legal porque a gente aprende tanto com isso, né? Ensina tanto a gente. E é gratificante quando alguém fala assim, olha, você fez parte da transformação da minha vida. Você mudou a minha vida. É muito E gratificante. falando nisso, a gente já está aqui há quase 1 hora. Nossa. Há 1 hora a gente está, praticamente. Uhum. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai assistir a gente. Quem está começando, quem está nessa estrada há bastante tempo, porque a gente sabe que a pandemia, ela trouxe muito ensinamento. A gente sabe que muitas pessoas ficaram no meio do caminho, no meu mercado mesmo. Tinham 1 milhão de salões de beleza. 376 mil salões fecharam. Nossa. Na pandemia. É muito triste isso, É né? triste. É triste porque a gente sabe o quanto tem de esforço, de cada de profissional, suor. e vidas e famílias envolvidas nesse, né? Para quem está nessa trajetória e também desanimado, para quem quer começar, que mensagem que vocês deixariam para esses empreendedores aí? Independente do segmento. Eu deixaria a seguinte mensagem. Se você quer, não desista. Não é fácil, vai haver pedras no caminho, mas o gostinho da vitória ninguém vai tirar de você. E empreender é isso. É uma arte, eu acho. Que você, a cada dia, você aprende um pouco, você nunca nasce sabendo, você não nasce sabendo, você vai ter quedas. Nessas quedas, você, então, vai, de repente, mudar a sua trajetória, mas você tem que ter, assim, uma convicção de que é aquilo que você quer. Então, não é fácil. Eu posso dizer que não é. A gente erra até a gente conseguir acertar, mas no final tudo vale a pena. Eu acho que, assim, na minha vida, eu tive um exemplo muito bom, que eu vou falar e eu vou me emocionar, mas era o meu pai, que para mim foi uma pessoa que, durante toda a trajetória de vida dele, nunca deixou de ser uma pessoa honesta. Até os 88 anos da vida dele, ele sempre procurava estar fazendo algo, trabalhando. Nunca foi uma pessoa de desistir. E eu acho que para nós três, para os 3 filhos e para as pessoas que o conheceram, sempre pôde ver que foi um exemplo. Então, ele para mim é o meu primeiro exemplo de que a gente deve seguir em frente. Ele nunca foi uma pessoa que disse não vá. Ele falava, você quer fazer? Apoiava faça. vocês sempre. Não reclamava de nada, né, Ana? Não reclamava de nada. Não desanimava a gente. Sempre foi uma pessoa que, do jeito dele, com toda a simplicidade, né? Ele mostrava pra gente o caminho que a gente devia seguir. E hoje eu me orgulho muito. Me orgulho de ter sido filha dele, de ter aprendido muito com ele e dizer que, assim,
a saudade e a falta que ele me faz é assim, até hoje. Eu acho assim que ele me deixou esse bem que é essa casa, que hoje eu vejo cada dia que eu vou para lá. Né? Imagina que alegria que eles, né, vendo parece tudo que eu isso tô na assim casa. sentindo a alegria dele, sabe? Em cada cantinho, né? Em cada cantinho, em cada cantinho. Então, quando eu ando ali, eu sinto assim uma energia muito boa vindo dele. Então, ele é meu maior exemplo, entre outros, mas ele, meu esposo, que é o que eu posso dizer que assim, que tá aqui com a gente sempre, é qualquer queda nossa, ele vai, ele pega o nosso braço e levanta. Que bom, né? E assim, uma outra pessoa que eu nunca conheci, mas eu sempre admirei, foi o Walt Disney, com uma palavra com uma frase que ele sempre colocava, e eu sempre tive isso na minha cabeça. Se você pode sonhar, você pode realizar. Verdade. Então isso sempre fica comigo. E quando eu posso falar alguma coisa para alguém, eu falo isso. Você pode sonhar, você pode realizar. Nada é impossível. Legal, Ana. Né? Obrigada. Obrigada. Jana, e você? Ai, agora é até difícil falar depois da Ana. Verdade. De tudo isso, só completar, porque tudo que ela disse está no meu coração e nas minhas palavras também faço delas as minhas palavras. E eu diria o seguinte: acorde cedo, tenha as metas claras, identifique o que te move, né, para que você faça isso todos os dias, você acordar e ter aquele prazer de enfrentar mais um dia. Ah, tenho conta para pagar? Tenho, vamos embora. O que eu consigo pagar hoje? Esse aqui eu não consigo. Deixa eu ligar para o meu fornecedor, falar, olha, hoje eu não vou conseguir te pagar. Você consegue prorrogar para uns 2 dias? E vamos embora. Estude, faça parcerias, amplie seu network como empreendedor. Sabe, as parcerias são muito importantes, elas agregam muito no nosso negócio. Sim. Né? Não é só concorrente. Poxa, a gente tem que... Adoro. Sabe o Sandrinho? Sandro Carotti, nosso Sim. querido. Fui vizinha dele durante 18 anos. Exatamente. E ele falava assim, a G? Ela faz parceria até com o pipoqueiro da esquina. Olha lá. Sim. E realmente adoro. E dá muito Acho que resultado. isso é importante. E o mais importante, seja honesto. Sim, Acho que isso, né, Ana, essa é uma lição que a gente tem. Ana tem do seu Zé, da dona Marta, eu tenho dos meus pais também, a honestidade. E isso eu prego pro meu filho também, meu marido. Isso é um valor da nossa família e eu tenho muito orgulho disso, da nossa honestidade com tudo. E é isso. E sempre assim, de manhã, conversar muito com Deus. É uma coisa que eu sempre faço. Eu gosto de ouvir meu devocional de manhã e depois no caminho até a loja, eu vou conversando muito com Deus. E sempre meu marido pergunta, como foi a loja hoje? Eu falo para ele, foi tudo bem, graças a Deus. Sim. Não sei se o tudo bem, graças a Deus, seria o tudo bem que ele gostaria de ouvir. Vendi isso, vendi assim. Tem dias que, como loja, a gente, assim, você não vende. Não são todos os dias, né? O dia que a gente quer. Mas, para mim, eu coloco muito assim. Foi o que Deus quis que acontecesse naquele dia. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Sim. Eu sei que as meninas que estavam lá, porque eu estou com elas, também fez o melhor delas. Sim. Então, eu entrego isso muito assim. Eu sempre oro. Orar é algo assim que eu faço muito. Agradecer a Deus é algo que eu também faço demais. Gratidão, eu acho que a gente só está de pé realmente pela permissão dele. Sim. E é isso, eu acho que eu tenho que te agradecer, porque foi uma oportunidade que nós tivemos de falar, assim, foi um bate-papo muito gostoso. Foi mesmo. Foi assim, algo que às vezes parece que está aqui dentro, que você tem vontade de colocar. Você não consegue expressar, e que você não consegue se expressar. E essas perguntas a gente vai buscar, né? E aí você fala, nossa, que legal, eu fiz isso. Não, como empreendedora, e hoje a gente... É muito, muito legal. Gente, mesmo. eu que agradeço, porque eu sei que a vida de vocês, do empreendedor, é
um turbilhão de tarefas, de coisas, a gente fica pensando o tempo todo. Agradeço a Ana. E eu falando com ela, achando que não conhecia. E a Cris que me colocou em contato do Sebrae. Sim. Aí ela disse que me conhece, depois eu vi a foto e falei, realmente. Nossa, eu era frequentadora do seu salão. Nossa, era assim, muito Jana, bom. obrigada, que Eu Deus abençoe. agradeço muito. Vou fazer uma visita em breve na loja que eu quero conhecer. Fiquei super curiosa de conhecer a loja. Vamos combinar alguma coisa pra gente fazer para as mulheres lá. Sim, com certeza. Uma palestra. Sim. Já que você é parceira. Super top. Adoro a parceria, nós estamos Super top, prontas. a hora que vocês quiserem. Legal. Gente, e chega ao final de mais um podcast, G Beleza Podcast, com mais uma história inspiradora. Espero que você que esteja assistindo agora tenha se inspirado, tenha se fortalecido, tenha renovado a sua esperança, porque empreender é isso, gente. A gente está sempre renovando nossas esperanças, se reinventando e se inspirando em profissionais e empreendedores que estão com a gente o tempo todo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo G Beleza Podcast.